Olá, meu nome é Natália, sou polonesa, atualmente vivendo com a minha família na Suíça. Sou uma esposa feliz e uma mãe de 2 anjinhas. Se você está assistindo esse vídeo, possivelmente você ou alguém que você conhece tem lutas para engravidar. E eu posso imaginar o que você tem passado agora. Porque sabe, eu passei por isso também. Eu também sofri com esse problema tão doloroso. E eu me lembro nessa época de quão difícil e pesado isso foi para mim e para o meu casamento. Mas o que eu quero te dizer hoje é que você pode fazer algo a respeito disso. Independente de qual é o seu diagnóstico, tudo tem a ver com o seu coração. A história que eu gostaria de compartilhar com você é simples assim, de como juntamente com Jesus eu escrevi no meu coração a fé nessa área, de como eu parei de acreditar naquilo que os médicos diziam e comecei a acreditar naquilo que Deus diz sobre ter filhos, porque é sobre isso. Então, naquela época, meu marido e eu estávamos tentando engravidar por mais de 4 anos. Sim, 4 longos e dolorosos anos. Tentamos alguns médicos diferentes, alguns tratamentos, fiz muitos exames, incluindo procedimentos em hospitais. O médico me disse que, no meu caso, somente a fertilização in vitro poderia funcionar. E eu fiquei devastada. Tudo que em algum momento estava associado com a maternidade, bebês, era, na verdade, uma dor muito profunda em mim. A maior parte dos nossos amigos nessa época já tinham filhos. E nos vendo ali sem nenhuma perspectiva foi uma grande tortura para mim. Eu passei por diferentes momentos de depressão, frustração, uma indiferença, estando irada com Deus. Eu poderia dizer muito a respeito disso, mas possivelmente somente aqueles que passam por uma situação similar a essa podem entender. Naquela época, eu não entendia toda essa situação. Eu sou crente, então ver que Deus não estava fazendo nada a respeito disso, deixando com que eu sofresse por tanto tempo, isso me deixou tão confusa. Mas de alguma maneira, independente de toda essa dor que eu estava passando, eu consegui deixar de lado todas essas mentiras, todo esse desencorajamento que eu estava passando, para explicar para mim mesma que Deus é bom sim. Ele não é nada além de bom. Ele é o amor. Isso pode até soar como um slogan muito simples, mas olhando para trás, eu posso ver que isso foi algo muito importante nesse processo. Porque como podemos pedir pela ajuda do céu se nós não estivermos convencidos da bondade de Deus? Isso nem faz nenhum sentido, nem é lógico para mim. E sabe de uma coisa? Eu sou tão feliz que eu não endureci meu coração plenamente neste tempo. E que mesmo diante de todos os meus olhos cheios de lágrimas, eu pude dizer, essa situação não é a vontade de Deus para mim. Não ter filhos não é a vontade de Deus para as mulheres, ponto final. Como assim? A Bíblia é tão clara a respeito disso. Os filhos são bênçãos de Deus. Nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E filhos são parte disso. É assim que é. Então, basicamente, eu comecei a perguntar a Deus o que tinha de errado. E foi aí que foi o processo mais difícil disso, porque eu tive que perceber no meu coração de que algo precisava ser resolvido, e isso precisava ser resolvido dentro de mim e não em Deus. Pouco tempo depois de Deus me mostrar na Bíblia que eu precisava lutar pela minha fé, e deixa eu te dizer, isso foi tão difícil para mim, mas eu tinha tanta certeza disso. Ok, lutar pela minha fé? Mas como? O que isso quer dizer? Eu já era parte de uma igreja local por alguns 2 anos já, e eu ouvi muito sobre fé, por exemplo, de quão importante é crer, como é importante ser um homem e uma mulher de fé, ou como eu tenho que crer com todo o meu coração na palavra de Deus para que eu tivesse uma vida vitoriosa. Mas ninguém tinha me ensinado sobre como fazer isso. Como eu posso crer verdadeiramente? Como eu posso perfeitamente chegar no ponto de ter uma fé real no meu coração? Perfeitamente naquele tempo fui numa conferência na Polônia, encontrei o Reinhard Hirtler ensinando sobre esse assunto e finalmente eu tive a minha resposta. E isso foi algo tão grande para nós. O que nós ouvimos sobre fé, sobre os princípios, nós aprendemos sobre o coração, de como ele funciona, nós aprendemos sobre a meditação na promessa de Deus e isso foi algo transformador. Então, primeiro de tudo, eu percebi que eu confundia fé com esperança. Isso pode soar estranho, mas assim é que era. Todas as vezes que eu orava, eu me enganava. Não havia nada em mim a não ser esperança. Confia em mim, isso faz muita diferença. Eu passei
muito tempo convencendo todo mundo de que eu engravidaria. Declarei centenas de vezes de que esse seria o mês de que eu veria aquele teste de gravidez positivo. Mas nada mudava em todos esses anos. Então, aparentemente, algo estava errado. Eu percebi, nessa época, na realidade, eu não acreditava que eu iria engravidar sim. Esse foi um dos maiores choques para mim, mas essa era a verdade. E a parte mais difícil nisso foi admitir para mim mesma de que eu não acreditava. E deixa eu te dizer, isso foi algo tão doloroso. Eu me lembro quando o Reiner disse que não há nada mais lindo do que ter o seu coração exposto a você. E depois de experimentar de tudo isso, eu não consegui concordar com isso mais. Isso é doloroso, é desconfortável, mas isso é algo tão lindo. Vale tanto a pena passar por isso. E depois de eu perceber isso, eu parei de me enganar e quis fazer algo a respeito disso. A partir deste momento, eu já sabia qual era o verdadeiro problema. Não era Deus que precisava ser convencido, mas era o meu coração que precisava. Então, se você está passando pelo mesmo problema agora, por favor, esqueça todos os conceitos religiosos que possivelmente te falaram que talvez você tem que orar mais intensamente, ou você tem que fazer mais alguma coisa ou outra coisa, ou o que eu acho que é o pior na realidade, que talvez as pessoas te digam que é da intenção de Deus de que você não pode ter filhos ainda, para que ele possa te ensinar uma lição. Não! Não, não e não. Que tipo de Deus seria esse para fazer isso? Olha, desde este momento, eu me posicionei dizendo, eu nunca vou crer mais nisso e não vou dar mais desculpas com nada disso, tentando explicar o porquê do porque eu não experimentava daquilo que já era garantido a mim em Cristo. Isso é algo tão ruim. Com certeza é mais fácil ir por essa rota, mas isso pode destruir seu coração. Então, eu já sabia que eu precisava confiar e crer no meu coração. E eu fiquei muito feliz porque finalmente eu sabia como fazer isso. Foi aí que eu aprendi sobre a meditação na promessa de Deus. Então, eu comecei a seguir as dicas do Reinhard no que diz respeito a essa área. Comecei a meditar nas promessas de Deus sobre termos filhos. Basicamente, eu meditava todos os dias. Geralmente, eu ligava uma música bem relaxante para me acalmar, para acalmar minha respiração, para ficar mais focada. E aí, eu começava a me lembrar e começava a repetir diferentes versículos bíblicos sobre termos filhos. Eu me imaginava grávida, e aí quando anunciávamos essa informação para os nossos amigos, eu literalmente me visualizava na minha mente sorrindo, sabendo que estava grávida. Eu poderia sentir aquela alegria. Eu me imaginava segurando um bebê nas minhas mãos e amamentando, ou como eu estava trocando as fraldas, ou caminhando com o carrinho de bebê, e tudo isso. Basicamente, eu pensava a respeito de tudo sobre ter filhos, que eu nem tinha naquela época. E o que eu achei mais importante foi, e ao mesmo tempo mais difícil, foi de encarar minha própria dor nesses momentos. Encarar essa dor e também não ceder para essa dor, para focar naquilo que Deus prometeu. Frequentemente, não era tão fácil, porque naquele tempo era tão normal para mim ficar triste todos os dias. Eu conseguia sorrir e fingir que estava bem, mas dentro de mim, eu estava constantemente me sentindo muito triste. Então eu me imaginava como uma mãe. Tudo dentro de mim estava literalmente gritando. Isso não é verdade. Às vezes era bem terrível seguir essas mentiras e entender aquilo. Eu basicamente chorei muito, mas simplesmente eu não desisti. E depois de algumas semanas de prática, finalmente eu pude acreditar. Finalmente eu experimentei desse lindo momento na minha vida onde eu convenci meu coração da verdade e onde eu substituí a incredulidade pela fé. Isso foi tão incrível, tão poderoso, tão maravilhoso e tão verdadeiro. Aquilo era literalmente um dos momentos mais lindos da minha vida. Eu nunca me esquecerei disso. Eu estava dirigindo de volta para casa depois do trabalho, pensando naquela situação infeliz e de repente eu percebi que algo tinha mudado. Parece que algo estava diferente. Eu notei que algo estava faltando dentro de mim. Simplesmente eu percebi que faltava em mim era aquela dor e a depressão quando eu pensava sobre a gravidez. Então, no segundo que eu percebi isso, esse foi como uma visita ao céu. Eu fisicamente sentia uma mistura das emoções mais maravilhosas que eu poderia imaginar, tudo ao mesmo tempo. E o que mais importante foi,
Eu percebi essa certeza dentro de mim. Eu percebi essa confiança verdadeira de que finalmente, depois de todos esses anos, eu iria engravidar. Não havia nenhuma pequena dúvida dentro de mim. Mesmo toda aquela dor e aquele sofrimento, tudo isso saiu, tudo isso desapareceu. Eu senti como se alguém tivesse tirado de mim um grande peso dos meus ombros. E isso foi literalmente um momento tão, mas tão incrível. E a partir dali, eu sabia que eu tinha crido, acreditado, que finalmente eu tinha verdadeira fé no meu coração. Então, depois de pouco tempo, eu, pela 70ª vez, fiz um teste de gravidez. Obviamente, com resultado positivo. E eu fiquei muito feliz e tão animada. Mas sabe o que foi mais engraçado? Eu não fiquei surpresa. Isso porque eu estava tão convicta, antes de eu fazer o teste, de que havia essa convicção no meu coração, essa confiança em mim, sobre isso antes do teste. E a lição que eu aprendi deste momento foi que, literalmente, odeio a incredulidade. Se eu não creio em algo, eu paro de enganar meu coração. Confia em mim, é impossível enganar nossos corações. Então eu simplesmente identifiquei a incredulidade, admiti isso para mim mesma e através da meditação nas verdades de Deus, formando essas imagens em mim, eu criei crenças corretas em mim. E eu simplesmente fiz isso enquanto isso precisou ser feito. Pensando sobre isso, eu posso verdadeiramente dizer de que essa jornada não foi fácil para mim. Na realidade, possivelmente foi uma das coisas mais difíceis que eu já passei no meu casamento. Mas, parece um pouco estranho, nós não nos arrependemos disso. Cada ano que eu chorei, valeu a pena continuar confiando em Jesus em meio a essas circunstâncias. Somos tão gratos a Deus que Ele nos mostrou como crer verdadeiramente, como ter paz e alegria nele, independente dos problemas que encaramos aqui. Agora, obviamente, eu sou muito mais convicta de que toda essa dor e sofrimento não eram planos de Deus, sem dúvidas. Eu estou muito convencida de que se eu tivesse acreditado, a minha primeira filha já seria bem mais velha. Então, vocês já sabem como foi no meu caso. E eu honestamente espero que você possa se apropriar disso e aplicar esses princípios na sua situação. Então, crendo que Deus é bom e crendo que Ele é amor e que Ele preparou coisas boas para você, tire um momento consigo mesma para meditar nisso em seu coração. Sonde para saber se há crenças erradas ali. E se você encontrar, admita e mude isso, porque você já sabe como mudar. Destine tempo para meditar. Pegue todas as promessas de Deus a respeito de filhos e pense nisso várias e várias vezes. Se imagine com todos esses detalhes, com essas emoções de ser um pai, uma mãe. Encare as suas dores, se permitindo chorar se você precisa, passando por esse processo, sabendo que há uma vitória esperando por você no fim. Jesus já fez tudo o que precisa. Imagine Deus em sua bondade te abençoando com esse bebê. Você poderia até se perguntar, ok, mas quanto isso vai durar? E como eu sei que isso vai ter sido feito? Confia em mim, você vai saber sem nenhuma dúvida. É impossível não identificar este momento. Faça até que você tenha certeza de que isso foi feito. Não desista. Eu não tenho ideia quanto tempo isso pode durar no seu processo para mudar seu coração. Mas eu tenho mais que uma certeza de que estou tão convencida e eu creio que se você aplicar esses princípios, honestamente, isso só vai ser uma questão de tempo e você experimentará de um romper na sua vida. E você vai finalmente estar apto a dizer sim, sem nenhuma dúvida, eu creio.